Olá, bom dia. Começamos agora mais um Bom Dia Baixada aqui no Sistema Santa Cecília de Comunicação. E hoje recebemos em nossos estúdios o Dr. Gonçalo Batista Menezes Filho, presidente da subseção de Praia Grande da Ordem dos Advogados Brasil, e o Dr. Alexandre de Araújo, presidente da OAB de São Vicente. Ambos recém-eleitos para o triênio de 2016 a 2018. Agora vamos começar com o nosso giro de notícias. O procurador de Justiça Magno Alves Barbosa Filho é o novo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O anúncio foi feito ontem pelo governador Geraldo Alckmin. Ele assume o lugar de Alexandre de Moraes, convidado pelo presidente interino Michel Temer para estar à frente do Ministério da Justiça. Desde janeiro de 2015, Magno Barbosa era secretário adjunto da pasta. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Itanhaém identificaram e detiveram 4 adultos e um adolescente acusados de integrar uma quadrilha especializada em roubos a casas de veraneio. Os adultos tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça e o menor foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude. O novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, mal foi empossado e já começaram os primeiros conflitos no Palácio do Planalto. O ministro discordou do presidente em exercício sobre a mudança no critério de escolha do Procurador-Geral da República. Temer ressaltou que pretende manter a tradição de escolher o mais votado da lista tríplice do Ministério Público Federal. O presidente interino ressaltou que a escolha do Procurador-Geral da República cabe ao presidente da República. E eu gostaria de começar o programa conversando sobre isso com o Gonçalo. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Vanessa. Bom dia, telespectadores. Gonçalo, como você viu a nomeação do Alexandre de Moraes para o Ministério da Justiça, Gonçalo? Eu vi com bons olhos, Vanessa. É um grande jurista, tem uma grande experiência na gestão do nosso governador Alckmin, à frente da Secretaria, de Segurança Pública. É um grande constitucionalista e eu vejo que com bons olhos a nomeação dele. Acho que ele vai desempenhar muito bem a função de ministro da Justiça. Perfeito. Você acha que o país ganha ou perde com essas trocas do José Eduardo Cardoso pelo Alexandre? Não vamos nem falar em conta aí os curtos mandatos do Wellington e do Eugênio Aragão, né? Eu acho que é um perfil diferente. José Eduardo Cardoso tinha um vínculo muito forte com o partido da presidente afastada. E às vezes, no meu entendimento, ele misturava um pouco a ligação partidária com o cargo que ocupava de ministro da Justiça. O ministro atual, Alexandre de Moraes, ele vem de um outro partido, que não é o partido do presidente que atualmente ocupa a presidência da República. Sim. Então, eu acredito que ele terá uma maior independência no exercício da função. Perfeito. Alexandre, bom dia. Bom dia, Vanessa. Obrigada pela sua presença. Nós é que agradecemos. Em 2015, durante a gestão do atual ministro Alexandre de Moraes, os números apontaram que a Polícia Paulista foi responsável por 1 em cada 4 pessoas assassinadas na cidade de São Paulo, a maior taxa já registrada. Os dados indicaram ainda que as mortes classificadas como confronto entre suspeitos e policiais militares de folga aumentaram 61%. Na sua opinião, o que esses números refletem? Olha, na verdade, eu sempre digo, eu sou uma pessoa que eu sou muito realista. Então eu não vejo o problema da criminalidade, ele é muito menos um problema de polícia do que um problema social. Então nós vemos hoje que a falta de escolas, a falta de esporte, a falta de um cultivo da família, ele obviamente deságua nessa situação. É evidente que a segurança pública precisa ser mantida pelo Estado, é preciso ter a polícia, é preciso haver um combate ao crime, mas é preciso também quebrar esse círculo vicioso, porque as escolas hoje não formam ninguém, não há atividade social. Eu sou de São Vicente, a minha vida inteira vivi em São Vicente.
Então, a gente viu situações muito melhores. Hoje a gente vê creche fechando, a gente vê escola fechando, escola tendo que se mudar porque não é pago o aluguel do prédio. Escolas que eram no mesmo local há 30 anos estão tendo que se mudar. Então, você começa a ver que os problemas da segurança pública, eles começam lá atrás, muito tempo atrás, quando aquele criminoso ainda era uma criança. Ele foi desassistido, a família dele foi destruída, né? Porque hoje os pais, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, o irmão mais velho tem que trabalhar. Então, quem cria aquela criança é a rua. O Estado perde a oportunidade de ouro de poder transformar aquela criança num cidadão quando, por exemplo, fecha os olhos para situações importantes, como as creches, como as escolas, como o esporte. Então, a gente vê que hoje, a gente deposita a gente sempre busca um salvador da pátria. Então, muitas vezes a gente vê a sociedade estimulando a polícia, não, tem que matar mesmo, tem que enfrentar mesmo, mas não é essa a solução. Se fosse essa, a gente já teria saído do problema, e a gente vê que a gente está se aprofundando cada vez mais nesse lamaçal. Então, a gente vê que a polícia, o coitado do policial militar, às vezes de folga, muitos desses embates que ocorrem na folga, ocorre porque na folga ele está fazendo um bico, ele está complementando a renda dele, fazendo a segurança de um mercadinho, e isso reflete duas situações, a má remuneração e a necessidade da busca de uma segurança privada. Então, a situação da segurança pública no país está do jeito que está, por falta por Estado ausente na infância. Essa é a minha visão. Então, a gente sabe muito bem o que tem que ser feito. Tem que ter mais escola, mais esporte, tem que ter maior representatividade da família. Então, é nisso que o Estado tem que agir, e não na repressão, porque não adianta nada. Sim. Reprimir não adianta nada. A gente vai ter cada vez mais números como esse. O que é triste, né? Muito triste. Gonçalo, diariamente as páginas, os meios de comunicação, a gente vê roubos, homicídios, todo tipo de crime. A segurança pública é uma prerrogativa do Estado. Como você entende que os municípios, em especial aqui na região, podem minimizar esse problema? Olha, embora seja uma prerrogativa do governo do Estado, eu entendo que os municípios, eles têm que ocupar a função de ocupar responsabilidade solidária nesse sentido, muito embora não previsto na legislação. E de que forma? Existem municípios que propõem uma parceria justamente para estar, como o Alexandre bem mencionou, esses chamados bicos dos policiais, eles estarem ocupando, dando apoio à Guarda Municipal, enfim, e aí assessorando a Polícia Militar. Eu acho que isso é uma saída. Essas parcerias entre os municípios e o governo do Estado de São Paulo para propiciar um número maior de policiais militares na rua. Você concorda com o Gonçalo, Alexandre? Quais medidas você acha que seriam aí viáveis? Na minha visão, o município ele tem maiores possibilidades, dentro até das competências dele, né, para auxiliar na segurança pública. Então, a gente vê que o criminoso ele mora em algum lugar. Ele não tem um pozinho de pirlim-pim-pim que ele faz um roubo ou comete um assassinato e some. Não, ele tem uma residência dentro de uma favela. Então, esses dias eu sempre comento um caso específico. Eu assisti um programa recentemente da Delegacia de Capturas de São Paulo. Eles ficaram 2 dias para capturar uma pessoa. São mais de 6 mil mandados de prisão parados, porque não tem pessoal, não tem carro. Então, eles andaram 1 hora e 40 minutos de carro até chegar na favela, na comunidade. Aí, daquele ponto em diante, só dava para ir a pé, porque são vielas, não tem nome, não tem número na casa, já de modo proposital, para ninguém ter que pagar nada, para ninguém ser achado, encontrado. Então, enquanto a gente não resolver esses problemas, a gente não sai desse atoleiro. A gente tem que ter cidadania, antes de tudo. Antes de ter segurança, você tem que ter cidadania. Como que você pega em flagrante uma pessoa e depois como que você vai processar essa pessoa? Como o oficial de justiça vai levar uma notificação? Como que depois vai ser cumprido o mandado de prisão?
sendo que não existe um endereço dessa pessoa, não tem nada. Fica difícil. Fica muito difícil. Então, o município, ele poderia agir nessas situações, impedindo invasões, impedindo a formação desses bolsões de pobreza, porque isso não ajuda ninguém, não ajuda a pessoa que está sem moradia, pelo contrário, essa pessoa vive num submundo. Sim. Por permissão do Estado. Muito se fala que a legislação brasileira e o nosso Código Penal são ultrapassados. A sua opinião sobre isso? Estão mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que não. Eu acredito que não. É impossível você conseguir fazer justiça diante de uma situação como essa. Existem lugares em São Vicente onde a polícia não consegue entrar hoje em dia. Está sendo feito um trabalho entre os delegados, entre a polícia, unindo, né, Polícia Civil e Polícia Militar, para tentar reverter essa situação, para tentar colocar uma base da Polícia Militar lá, para poder retomar, olha a situação que a gente está vivendo, para poder retomar o acesso a essas comunidades, né? Porque é muito difícil, são vielas, são mundos lá dentro. Quando você entra ali, se você olha pelo Google, o mapa, olha de cima, você vê que às vezes você tem a rua, você vê uma casinha só na frente e uma vielinha, mas são dezenas de casas ali para trás. Então, nas pinguelas que eles falam, nas ruazinhas que eles vão andando por cima da maré. Então, existe um trabalho muito grande que está sendo feito em São Vicente para regularizar essas áreas, tentar dar títulos de propriedade, enfim, para poder existir um pouquinho de controle, né? Para o Estado poder estar presente ali. Gonçalo, ainda sobre a legislação brasileira e o Código Penal, você também concorda que estão completamente ultrapassados? Precisa de uma mudança? Não, eu acrescentaria a fala do meu amigo Alexandre, a questão de determinados assuntos serem atualizados, mas acredito que o problema maior é na aplicação e não na norma já existente. Nós vemos diariamente a situação do Poder Judiciário e eu testemunho a situação particular de Praia Grande, onde temos 2 varas criminais. E as 2 varas criminais estão superlotadas de processos e equivalendo em números a cerca de 3 varas criminais de Santos. Eu acho que tem que haver uma maior distribuição no próprio Poder Judiciário também para gerar ao cidadão aquela esperança de aplicação efetiva da norma. E isso acaba gerando, em parte, desconfiança por parte da sociedade. Por outro lado, na questão também preventiva, eu concordo com o Alexandre. Eu acho que noções de cidadania, e aí a gente também tem que chamar a atenção das nossas responsabilidades enquanto entidade de classe, porque a OAB não tem só a função institucional, tem também a função social, também de propiciar à população essas noções. E um belíssimo projeto da OAB de São Paulo, que eu ainda realizo na nossa subseção, é o OAB Vai à Escola, trazendo noções de conhecimentos básicos aos estudantes, acerca da legislação criminal, penal, trabalhista, civil, enfim, introduzindo-os enquanto cidadãos, conscientizando-os do poder que eles têm enquanto cidadãos. Principalmente no momento como o atual, que às vésperas de eleições e diante dessa crise política que estamos vivendo, que é o poder que eles têm, que é o direito ao voto, de exercer com consciência. Alexandre, frequentemente nós vemos menores envolvidos em crimes, muitas vezes acompanhados aí de adultos. Qual o seu ponto de vista sobre a redução da maioridade penal? Esse é um assunto bastante complicado, né? Porque a gente, como eu havia dito no começo da nossa conversa, a gente sempre busca um salvador da pátria, né? Uma solução mágica, rápida para todos os problemas. E essa solução rápida e mágica, ela não existe. Então, a pura e simples redução da maioridade penal não vai resolver o problema, tá? Na verdade, você vai prender menores, assim como você prende os maiores, e eles voltarão a delinquir, como os maiores voltam a delinquir, tá? Então, não que eles não mereçam essa prisão, eu acho que a redução da maioridade penal ela tem que existir, não para todo tipo de crime, mas para alguns, principalmente os crimes com violência, tem que haver a redução,
porque tem que haver paz na sociedade. Então, como disse muito bem o Dr. Gonçalo aqui, nessa escala de a gente tentar resolver o problema do modo correto, ainda que doa a quem doer, vamos dizer assim, a gente tem que ter mais juízes. Na Alemanha, você tem, proporcionalmente ao Brasil, mais de 10 vezes mais juízes por habitante do que tem no Brasil. Entendeu? Então, em vez de você criar essas questões, esses gargalos, como há no Fórum de Praia Grande, que é uma cidade que cresceu muito e o Fórum não cresceu, a gente tenta achar outras soluções paliativas, fechando os olhos para essas questões. Então, eu acho que a questão estrutural, uma questão de trabalhar com a própria estrutura que a gente tem, desde que ela seja melhor remanejada, já ajudaria muito. Perfeito. Obrigada, Alexandre. Agora vamos conferir outras notícias da região. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Itanhaém, classificou como insalubres e perigosas as instalações do prédio do Fórum que abriga o Judiciário em Mongaguá. O órgão realizou uma vistoria junto com 2 engenheiros e prepara um laudo emergencial para pedir a mudança de local. O Fórum funciona provisoriamente no prédio da Câmara. Uma nova sede havia sido inaugurada pelo governador Geraldo Alckmin em dezembro de 2015. Entretanto, o prédio ainda não foi repassado pelo governo do estado para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que alega que há pendências na obra. Gonçalo, a falta de estrutura em Mongaguá é realmente grave. A rede elétrica comprometida, completa ausência de estrutura. Como é a situação no Fórum de Praia Grande? Também é similar, Vanesca. Muito embora tivemos alguns reparos nas instalações, na parte elétrica principalmente, mas há cerca de 2 anos atrás tivemos problemas graves, inclusive com a paralisação do fórum, diante de fortes chuvas. Enfim, há muita infiltração, problemas na parte elétrica, e o tribunal, sensível a essa situação, após diversos protestos, tanto dos advogados quanto dos próprios juízes e promotores que frequentam aquele fórum, e também com a disposição da administração pública municipal, do nosso prefeito, celebraram recentemente, eu tive a oportunidade de estar presente, no mês de, salvo engano, final de março, início de abril, com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um convênio, onde a prefeitura está se comprometendo a arcar com 50% das obras de reforma e ampliação do fórum local, e os outros 50% ficariam a cargo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso é um avanço, porque nós sabemos que onde há uma estrutura insalubre, inadequada, prejudica o serviço prestado pelos servidores públicos, pelos magistrados e, por consequência, o jurisdicionado, que acaba sofrendo ainda mais com a morosidade do Poder Judiciário. Sim, sim. Alexandre, em São Vicente, a coisa é do mesmo jeito, né? As instalações do fórum na cidade atendem às necessidades do judiciário? Na verdade, não, né? Porque São Vicente tem um prédio até mais adequado do que o prédio de Praia Grande e, obviamente, muito mais adequado do que o de Mongaguá. A gente frequenta todos os fóruns na região, né? E Mongaguá realmente é uma gambiarra que fizeram lá, entendeu? Um jeitinho que foi dado, e é aquela história, o jeitinho é dado e o jeitinho fica para sempre. Fica, né? Agora, São Vicente tem também carência de espaço, né? Então, a gente vê o que acontece é a descentralização. Hoje, as varas de família de São Vicente, elas foram para um prédio externo, onde foi criado um conceito novo, que está servindo como um projeto piloto para todo o estado, que é a Casa da Família. Então, nessa Casa da Família, você distancia os conflitos familiares dos demais conflitos sociais, penais, enfim. Então, é um ambiente mais propício à restauração das famílias, à proteção das pessoas que são vítimas de violência. A doutora Vanessa, que é a juíza, uma das juízas, né, da Vara da Família, das Varas da Família de São Vicente, ela que está à frente desse projeto, ela é uma pessoa muito guerreira
e recentemente a casa foi inaugurada com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, e até ele se emocionou com a beleza do projeto, né? Só que a gente tem problemas estruturais, o prédio tem 3 ou 4 pavimentos, não me recordo agora, estive lá 2 vezes só, mas não tem elevador, e a mesma situação ocorre com o Fórum de São Vicente. Então, recentemente também buscamos lá o presidente do tribunal para explicar essa situação, e a OAB sugeriu a construção de uma rampa. No Fórum de São Vicente existe um recuo bem numa área de esquina, né? E ele gostou da ideia, o presidente do tribunal. Só que me parece que eu acho que o elevador já foi comprado num projeto antigo que havia para a instalação do elevador. Então, ou o elevador ou a rampa, pelo menos a gente vai resolver o problema do Fórum de São Vicente. E na casa da família, como o proprietário se comprometeu a instalar esse equipamento, desde que ele recebesse lá os aluguéis, se eu não me engano, por 12 ou 18 meses. Porque até então ele estava trocando o valor dos aluguéis por abatimento de impostos com a prefeitura. Então, é toda uma série de medidas que são feitas para viabilizar esse tipo de equipamento, né? É muito trabalho e muito suor para fazer a coisa funcionar. E aí a gente consegue desse jeitinho aí mesmo. Entendi. Gonçalo, essa falta de estrutura, ela atingiu o país todo, né? Não só aqui a região. Sim, sim. E muitas vezes, Vanesca, por conta da corrupção, né? Fruto da corrupção, indiretamente, que infelizmente assola o nosso país. Eu posso citar como exemplo de uma falta de estrutura próxima, né, Alexandre? É a situação do corte drástico no orçamento da Justiça do Trabalho, que futuramente nós teremos que enfrentar essa questão. Com certeza. Né? Já tem uma predisposição da desembargadora presidente do TRT da 2ª Região de reduzir os horários de atendimento, e a OAB é contrária a isso, veementemente contra, mas estamos sensíveis à situação do tribunal, porque eles sofreram um corte no orçamento em torno de 90% na parte de investimentos e 30% na parte de custeio. É um corte sensível, um corte grande. E numa justiça que tem que ser célere, que desempenha uma função social, que defende o trabalhador. Então, é preocupante essa questão de má gestão acumulada com a corrupção, que infelizmente assola o nosso cenário. Alexandre, mas por que a gente vê tanto abandono aí, reclamação dos funcionários do judiciário? Porque essa falta de atenção, né, na estrutura toda? Então, na gestão passada, eu era tesoureiro, né, da OAB, da subseção de São Vicente, da OAB. E havia um projeto de se fazer a cidade judiciária em São Vicente, né? Havia um terreno muito grande, uma área muito grande, próximo à linha amarela, e nesse terreno seriam construídos o Fórum, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB, a exemplo mais ou menos de como é Campinas, né? E aí fomos todos lá, cheios de boa vontade, conversar na Secretaria de Justiça, que é quem gerencia as verbas do Estado para essa destinação. E chegando lá, sem nenhuma vergonha, não era nem a secretária de Justiça da época, era o chefe de gabinete, ele passou para a gente e falou, olha, se eu construir esse fórum que vocês estão me falando aqui, eu fico 5 anos sem fazer mais nada. Você vai consumir a verba que eu tenho de 5 anos. Ou seja, o projeto morreu ali. Entendi. Porque o Estado perdeu a capacidade de investimento. A Prefeitura de Santos, que é uma prefeitura que tem um potencial até... é o maior potencial, vamos dizer assim, da nossa região, estima-se que tenha entre 1% e 2% do faturamento da prefeitura para investimento. 1% ou 2%. O resto é tudo comprometido com gastos que já existem. Então, o Estado perdeu a capacidade de investimento. E agora, principalmente as prefeituras, estão perdendo, inclusive, a capacidade de manutenção, como a gente vê em São Vicente, que não é pago o aluguel. Recentemente tivemos o fechamento da rodoviária. Então, você vê, fecha a rodoviária fica desalojada e você vê, por exemplo, o centro de convenções se dissolvendo, se desmanchando. O teto está caindo, as paredes estão todas cheias de infiltração, não existe manutenção, é a má gestão e a corrupção
agindo unidas em desproveito da sociedade. Então, esse é um problema. Sim. Você concorda com o Alexandre Gonçalo? Concordo, Vanessa. Infelizmente, eu me sinto um privilegiado analisando um cenário da Baixada, porque realmente a realidade de São Vicente, vivenciada por todos nós nos últimos tempos, de greves, sucessivas greves, o funcionalismo público com salários atrasados, enfim, a parte também do lixo urbano, né? A gente percebe que a cidade está, infelizmente, abandonada. E na Praia Grande, mesmo com essas dificuldades, a administração pública municipal tem conseguido honrar seus compromissos com os servidores, a cidade está limpa, está organizada, enfim, é um cenário diferenciado. Mas me solidarizo com o problema vivenciado por São Vicente e também por outras comarcas, né, por outras cidades da Baixada Santista. Claro. Obrigada, Gonçalo. Agora vamos a algumas notícias do dia. Os empregados da Codesave entraram no 10º dia de greve nesta segunda-feira. Os 1.250 profissionais estão sem receber cesta básica e vale-refeição. A categoria resolveu permanecer em greve após uma assembleia na Câmara Municipal, onde rejeitaram proposta da empresa para retorno ao trabalho após uma negociação de quase 2 horas. Terminou ontem a greve no transporte público de Peruíbe. O movimento chegou ao fim ontem pela manhã, após o pagamento dos salários. A retomada das atividades foi definida em reunião realizada no Tribunal Regional do Trabalho, reunindo representantes dos funcionários e diretores da empresa, que se comprometeram a evitar punições e garantiram estabilidade nos cargos por 90 dias. Alexandre, você assumiu a gestão da OAB de São Vicente recentemente. Qual o cenário que você encontrou lá, Alexandre? Olha, o cenário na OAB, ele é um cenário bastante controlado, né? Nós temos uma instituição muito antiga, né? Praticamente tão antiga quanto a própria República, né? Brasileira, e ela nasceu, né, desse movimento. Então, a gente tem muito cuidado com as contas da OAB. É importante esclarecer que os dirigentes de ordem, assim como eu, o doutor Gonçalo, que está aqui, não tem remuneração alguma. Todos nós exercemos os nossos cargos voluntariamente, né, em todas as esferas da ordem, né? E toda a estrutura da OAB é mantida pelos próprios advogados. Não existe R$1 de ninguém além da anuidade que é paga pelos advogados. E é a maior estrutura de retorno para uma atividade de classe que a gente vê no nosso país. E a OAB, em razão dessas situações, é a instituição hoje mais acreditada em pesquisa do Datafolha, né? Às vezes, num ano, as Forças Armadas passam a OAB, no outro ano a OAB retoma ali a liderança. E ao passo que, por exemplo, o Congresso Nacional é o penúltimo, está em penúltima instituição na colocação aí das mais confiáveis, né? Então, a OAB hoje, em razão das lutas e da seriedade com que enfrenta as questões, ela é muito bem vista pela sociedade e isso nos facilita, né, administrar. A gente só tem esse compromisso de realmente manter, como disse o doutor Gonçalo. Nós temos inúmeros projetos sociais muito importantes, como o OAB Vai à Escola, que é um projeto que eu mesmo, durante muito tempo, participei como presidente da Comissão de Ação e Cidadania. E então foi um cenário muito simples, né? Agora, a questão política que a gente é obrigado a enfrentar, como a gente vê agora a greve na Codesave, né? Sim. Existem procedimentos do Ministério Público para investigar questões. A Codesave hoje tem, para cada funcionário registrado, tem 2 ou 3 comissionados. Então, a gente vê que não tem razão para você ter tanta pessoa comissionada em razão das pessoas contratadas. Então, você vê que eles incham. A Codesave hoje é uma das empresas, se não é a que mais deve no Estado, empresas desse tipo, né, como são empresas de economia mista, né, que trabalham para o município. Então, é a que deve mais, e é muito, a diferença para a segunda colocada são de milhões, muitos milhões. Então, você vê que a empresa realmente foi sugada ao extremo, né, para manter estruturas
de favorecimento, de cargos, etc. e tal. Então, a gente vê que hoje a situação é muito crítica. Sim. Doutor Gonçalo, e na subseção de Praia Grande, quais os desafios aí? Olha, assim como o Alexandre, eu também venho da outra diretoria. Eu fui vice-presidente na gestão passada. O Alexandre foi tesoureiro da gestão anterior. Enfim, a gente já vem se preparando para ocupar a presidência da subseção há anos. E os grandes desafios são esses bem externados pelo nosso presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamáquia. A valorização constante da advocacia. Nós vimos o Alexandre citar muito bem que a nossa entidade de classe está entre as das mais acreditadas no país. E é fruto desse trabalho sério, desse trabalho imparcial, desse trabalho apartidário que que a OAB deve desempenhar em defesa da sociedade. Nós temos a função institucional e também essa função social. E vimos recentemente nosso presidente do Conselho Federal se posicionar pedindo afastamento do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, pedindo a abertura do inquérito contra o Delcídio de Amaral, o ex-senador Delcídio de Amaral, também querendo acompanhar os trâmites da Lava Jato. Isso tudo transmite à sociedade o papel essencial que a advocacia, que a ordem desempenha. E isso é muito bom, né? E deve ser cumprido com retidão e a exaustão. E quais os projetos da atual diretoria, doutor Gonçalo? Nós temos diversos projetos, né? E acho que o foco principal, nós somos uma gestão de diretores novos, né? E o foco principal da advocacia tem que ser alicerçar, possibilitar a inserção do jovem advogado no mercado de trabalho. Claro que o ponto principal de qualquer representante de classe, né, Alexandre, é defender intransigentemente as prerrogativas e os nossos direitos profissionais. Mas também preparar o jovem advogado para que ele não incorra em infrações éticas, para que ele tenha subsídios de abrir o seu escritório, criar mecanismos que possibilite a sua inserção no mercado de trabalho. Essa vai ser a preocupação da nossa gestão. Perfeito. Alexandre, e as ações dessa atual diretoria em São Vicente? Nós temos a mesma visão, né, que o Gonçalo. Então, a gente tem até algumas determinações, que é fazer com que o novo consiga ingressar na profissão e que o antigo permaneça nela, né? Porque tivemos recentemente algumas mudanças, houve a instituição do processo judicial eletrônico, e com isso, os advogados antigos, né, que se formaram, que passaram pela máquina de escrever, pelos computadores e tal, agora estão tendo que fazer um peticionamento via internet, então tem que usar um certificado digital. É algo bastante complexo para eles. Existe uma série de limitações do tamanho do arquivo, o tipo de arquivo, é muito complexo. Então, em razão disso, para que a gente pudesse manter esses mais antigos na profissão, a gente montou uma central de peticionamento eletrônico na nossa Casa do Advogado, e lá esse advogado pode levar o papelzinho deles, exatamente como ele fazia, tudo em papel, que lá a gente vai digitalizar e vai ajudar ele a mandar essa petição via internet aí para o judiciário. Então, um dos projetos mais importantes que a gente tem é esse, é garantir que os antigos permaneçam e que os novos ingressem na profissão com bastante segurança. Você deve ter acompanhado aí o processo de sucessão da OAB aqui de Santos, que foi extremamente conturbado, com uma eleição confusa, votos anulados e tudo mais. Como você enxerga o que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu na eleição de Santos foi algo que, aparentemente, salvo alguns excessos, né, o resto ocorreu dentro da normalidade, dentro do regramento. O que aconteceu é que uma das chapas foi cassada pela Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, que é uma comissão isenta, tá? Ela não tem ligação com a diretoria, são membros nomeados que têm total isenção, como, por exemplo, o membro da Comissão Eleitoral da própria OAB Santos, que acabou por
por decidir por ele mesmo o que ele ia fazer. Ele teve autonomia. Evidentemente que as ações que ele tomou são questionáveis, porque ele não tinha autorização, principalmente judicial, para fazer o que fez, e isso vai ser, obviamente, objeto de outras apreciações, mas isso demonstra a independência da Comissão Eleitoral. Então, a Comissão Eleitoral cassou uma das chapas, e aí começou todo um embate, misturou a justiça com a parte institucional, mas hoje a gente vê que a justiça reconheceu que o trabalho institucional é um trabalho sério, isento, e devolveu à OAB a titularidade aí para ver como que vai resolver essa questão. Atualmente a questão está no Conselho Federal, em Brasília, para ser decidida nos próximos dias agora. Vai haver mais uma sessão de julgamento, já houve a apresentação de um dos votos, em que o relator pede a realização de uma nova eleição, e agora existem ainda outros votos pendentes, né? Houve o pedido de vistas de um dos participantes da votação, que deve ser resolvido agora nos próximos dias, né? Então, essa questão logo, logo vai ter solução. E analisando esse caso, Gonçalo, você acredita que o desfecho deva ser favorável à chapa do antigo presidente, Rodrigo Julião, ou do adversário Luiz Fernando? Eu acredito que, diante do cenário que envolveu as eleições de Santos, eu acredito que deverá prevalecer o voto do relator. Porque o provimento eleitoral ele estabelecia realmente que quando não se alcançasse mais de 50% dos votos, a determinação seria para novas eleições. Mas há todo um questionamento em torno dessa questão de Santos, porque a cassação da chapa do antigo presidente, do doutor Rodrigo Julião, ela foi realizada antes do pleito eleitoral. E acredito que seja nesse fundamento que esteja embasada toda a defesa do doutor Luiz Fernando. Então, é um palpite meu que deva prevalecer o voto do relator com novas eleições, mas ainda está indefinido, como bem frisou o Alexandre. Vamos aguardar os conselheiros federais se posicionarem, né, Alexandre? É isso aí. Obrigada. Agora vamos acompanhar outras notícias do dia. Ministros do governo Michel Temer querem propor a legalização dos jogos de azar como medida para aumentar as receitas da União. A proposta de legalização deve incluir bingos, cassinos e o jogo do bicho. Entre os 9 municípios da Baixada Santista, Praia Grande é o que possui o menor número de pré-candidatos à prefeitura para as eleições deste ano. Além do prefeito Alberto Mourão, do PSD, deve concorrer à reeleição apenas o PSD e o PSOL. Terão nomes na disputa pelo paço municipal. Praia Grande é o 4º colégio eleitoral da Baixada Santista. O município possui mais de 200 mil eleitores, o que permite a realização de segundo turno. Mourão, do PSDB. Então, Gonçalo, como você vê com bons olhos aí a liberação do jogo como estímulo até ao turismo e à retomada da atividade econômica? Olha, é bastante controvertida essa questão, né? Claro que haverá um estímulo à atividade econômica. A gente sabe que os bingos empregavam muita gente. Mas, em contrapartida, é uma atividade que estimula, né? Eles não tratam como jogo de azar, mas tudo que leva a população a se viciar, eu não vejo com bons olhos. Entendeu? Então, é bastante controvertido esse assunto. Você acredita que com a legalização do jogo aumentaria o risco de incentivo à lavagem de dinheiro e à corrupção até? Com certeza absoluta, não tenho a menor dúvida, até porque nós temos a obrigação de aprender com a história, né? Então, qualquer um que conhece a história de Las Vegas, que já foi retratada em diversos filmes, vai verificar que o crime organizado, na verdade, migrou, né? A questão da bebida, da lei seca e tal, eles migraram para os cassinos, né? Que é uma situação muito simples, a lavagem de dinheiro, as pessoas não entendem. Nós tivemos um problema dos anões do orçamento, um deles tinha ganhado na loteria 200 e poucas vezes no espaço de 2 anos. Você fala, mas como isso e tal? Na verdade, ele comprava os bilhetes,
tá? Da pessoa que havia ganhado na loteria, e com isso ele poderia esquentar o dinheiro que ele tinha obtido ilegalmente. Ele lavava o dinheiro, ele dava uma origem lícita para o dinheiro. Ele dizia para a Receita, com aquele bilhete que ele comprou, premiado, que ele havia ganhado legalmente aquele dinheiro através do jogo. Então, é um paralelo interessante que pode ser feito nessa questão dos cassinos, né? Existe um risco muito grande, não só do prejuízo social, com o vício, né, de pessoas e com a exploração dessas pessoas viciadas, evidentemente, mas também, principalmente, com essa questão, nós não temos maturidade, a nossa Receita Federal não tem maturidade suficiente para poder controlar essas situações. Então, eu acho que a lavagem de dinheiro vai ser ampliada com mais essa possibilidade. Entendi. Doutor Gonçalo, mudando um pouquinho de assunto, agora falando de eleição. Praia Grande, como comentamos, é a cidade com menos candidatos da região. Como você analisa o cenário de lá? Olha, é claro que sempre quando existem várias propostas, quem ganha é o cidadão, né? Tem mais opções de voto. Mas eu analiso isso pelo fato de um dos candidatos à prefeitura já exercer 4 vezes, já ser prefeito por 4 mandatos, já ter uma vasta experiência, entendeu? Ter vários partidos na base o apoiando. Então, tem toda uma conjuntura política que favorece essa situação. Sim. Mas eu acredito que para o cidadão, sempre quando há um cenário com vários candidatos, é bem melhor, mais produtivo, possibilita de escolher, de analisar melhor a vida pregressa, as propostas, e isso é salutar. Alexandre, em São Vicente o cenário é sério, a cidade vive um ciclo aí de 20 anos de retrocesso. Qual a sua expectativa para as próximas eleições? Tem gente que acha que nunca pode ficar pior, né? Nunca pode piorar, mas pode. É uma realidade, pode haver uma piora aí do cenário, caso a população não compreenda a seriedade, né, do pleito eleitoral. Mas ao que se vê em São Vicente, são vários os pré-candidatos, né? E o trabalho deles será árduo, né? São Vicente vive hoje um desgoverno muito grande. A prefeitura e como foi dito da Codesave aí, que tem 3 funcionários comissionados para cada um contratado, vive uma situação calamitosa, com atraso no pagamento, inclusive de professores, que é feito com verba federal. Outras verbas estaduais e federais não vêm para a cidade, porque a cidade está no CADIM. Então, enquanto a prefeitura não sai do CADIM, não paga, não demonstra o bom uso do dinheiro que já veio anteriormente do governo do estado, do governo federal, não recebe novos recursos. Então, principalmente na área de assistência social, que os recursos vêm diretamente do governo federal, você vê que São Vicente não tem mais nada de assistência social, porque não consegue recursos. Então, hoje existe um déficit, o prefeito Billy reconhece que existe um déficit, mas existe por causa disso, primeiro porque se gasta mais do que arrecada, segundo porque perdeu essas outras fontes de arrecadação, que eram dinheiro que vinha do governo federal e do governo estadual. Então, essa situação de retirar o município do CADIM, sanear as contas públicas, é um primeiro passo para que possa abrir a porta para receber dinheiro do governo do estado, do governo federal, para então poder pensar em melhorar outras situações, novos projetos, novos investimentos. Sim. Falando rapidamente um pouco do cenário dos presídios, da situação dos presídios de São Vicente. Eu queria que você comentasse rapidamente, que a gente já está terminando, e está em construção um presídio feminino, né, em São Vicente. Isso, São Vicente agora já tem CDP, já tem uma penitenciária masculina, agora vai ter uma penitenciária feminina, né? Está em construção pelo governo do estado. E tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas enfim, justamente, a questão toda é que a gente tem que aparelhar melhor os presídios, né? Hoje a gente tem uma superlotação, é a realidade, então existe com a superlotação, vem a insalubridade, vem o crescimento das organizações criminosas, porque hoje quando o jovem ingressa no presídio, ele recebe lá um par de calças, uma camisa e um tapinha nas costas do governo do estado. E do tráfico ele tem tudo lá dentro. Ele tem telefone, ele tem droga, ele tem
respaldo fora da cadeia para a família, entendeu? Então, o PCC hoje ele consegue recrutar novos integrantes simplesmente pela ausência do Estado nas cadeias, por exemplo, né? E só se consegue resolver isso aumentando a quantidade de vagas, porque aí você consegue exercer um efetivo, um efetivo policiamento daqueles presos, que hoje vivem soltos. Nas áreas de dentro da cadeia, onde seriam para trânsito de agentes, por exemplo, eles vivem soltos ali porque não tem como ficar dentro das celas. Eu peço as considerações finais, que a gente tem 1 minuto aí para encerrar. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, a OAB sempre à disposição de todos lá em São Vicente. Quem tiver reclamação, necessidades, é só buscar a gente lá. A gente sempre tem parcerias com o Judiciário, com o Ministério Público. A gente está à disposição para ajudar a sociedade no que for possível. Obrigada, Alexandre. Doutor Gonçalo, as considerações finais. Bom, Vanessa, também agradecer pela oportunidade de poder estar dialogando com a Embaixada Santista e também colocar à disposição a nossa Casa da Advocacia e da Cidadania para auxiliar a população local. Continuar no desenvolvimento, deve ter percebido que uma das minhas paixões é realmente zelar pela função social também da advocacia, desenvolvendo os nossos projetos, o OAB Vai à Escola, o Stop Bullying. Nós temos uma lei recentemente criada que estabelece o combate ao bullying, enfim, participar ativamente da vida social e defender os cidadãos e a sociedade de um modo geral. Tá ótimo. Um bom dia, obrigada pela presença. E o Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom dia e até amanhã.